Eu me mudei para um condomínio afastado dos campos onde estudava, em busca de economia. O lugar era habitado por muitos estudantes e jovens ansiosos por novas experiências. A atmosfera já mostrava traços de mistério, com sombras que pareciam esconder segredos. Mesmo sendo mais barato, o ambiente exalava uma aura inquietante e enigmática. Senti um desconforto inicial, como se algo sinistro estivesse prestes a se revelar. Nos primeiros dias, procurei me enturmar com os colegas e formar novas amizades. Queria descobrir as histórias e os segredos daquele ambiente singular. Foi então que notei uma mulher mais velha, sempre silenciosa, entre os moradores. Seu olhar fixo e penetrante parecia me seguir a cada movimento. Cada encontro casual com ela aprofundava o mistério que me consumia. O olhar que ela me lançava era constante e perturbador, quase hipnótico. Mesmo de longe, eu sentia sua presença como se me espreitasse de forma inexorável. Meu coração disparava a cada vez que nossos olhares se encontravam, como num feitiço. Havia algo inexplicável naquele vínculo silencioso, que misturava medo e curiosidade. Cada encontro deixava perguntas sem resposta, ampliando a sensação de perigo. Em um gesto de proximidade, um dia decidi acenar para ela com um sorriso tímido. Mas ela ignorou meu aceno, continuando seu caminho sem sequer olhar para trás. Aquele silêncio frio e distante me deixou confuso e apreensivo. Mesmo com a tentativa de amizade, seu comportamento permanecia enigmático. Em uma noite fria, enquanto os corredores exalavam um silêncio gélido, encontrei-a novamente. Ela estava parada, sob a luz tênue, com aquele olhar fixo e intimidante direcionado a mim. O tempo parecia desacelerar, pressionando meus sentidos diante de sua presença. Minha coragem vacilava ao encarar aquele espectro que parecia desafiar a realidade. A sensação era de que algo sinistro se repetia todas as noites após a meia-noite. Alguns dias depois, perdi a chave do meu quarto, mergulhando-me num imprevisto transtorno. Enquanto providenciava uma cópia, a sensação de paranoia aumentava a cada instante. Numa outra noite, já cansado, deitei-me tentando encontrar paz, mas algo me despertou. Um barulho sutil vindo do closet perturbava o silêncio e acendia minha inquietude. Com o coração acelerado, levantei-me devagar, determinado a desvendar o ruído. Cada passo em direção à porta era um mergulho em um mistério repleto de terror. Eu sabia que estava prestes a confrontar o inexplicável, numa cena quase sobrenatural. Ao abrir a porta do closet, o choque tomou conta de mim de forma avassaladora. Lá estava ela, emergindo da penumbra com olhos frios e fixos, e uma faca cintilante em mãos. O terror explodiu em meu peito, fazendo com que um grito de pânico ecoasse pelo ambiente. Nesse instante, um amigo surgiu para ajudar, imobilizando-a, enquanto o caos se instalava. Todo o cenário parecia saído de um pesadelo, onde o sobrenatural se misturava ao real. Quando a polícia chegou, a situação tomou um rumo inesperado e estranho. Eles encontraram minha chave perdida, que estava em posse dela, delicadamente guardada. Ela não pronunciou uma única palavra. Apenas me observava com aquele olhar frio e fixo. Logo descobriram que ela era irmã da dona da propriedade e sofria de sérios problemas mentais. Eu fiquei perplexo, sem entender o motivo de seu olhar penetrante, enquanto o dono foi responsabilizado por abandono de incapaz. Senti uma profunda pena e culpei a dona pela desastrosa situação. Eu sempre olhava para a casa vazia, em frente à minha, com uma mistura de curiosidade e tédio. Mas tudo mudou, no dia em que o novo vizinho se mudou. Senti um alívio inexplicável ao ver aquela fachada abandonada ganhar vida e energia. A simples presença dele iluminava o ambiente e renovava as esperanças em nosso bairro. Cada detalhe daquela nova etapa trazia consigo a promessa de dias mais interessantes. Eu imaginava que, finalmente, algo transformador estava para acontecer em nossa vizinhança. Logo no primeiro dia, o novo vizinho se apresentou de forma cordial e simpática. Fiquei encantada ao ver como ele se envolvia em conversas animadas com meu marido sobre esportes, política e outros assuntos. Enquanto eles dialogavam, eu escutava pela janela, sentindo-me parte daquele novo ciclo. Seu entusiasmo e conhecimento contagiavam a todos ao redor.
A presença dele parecia romper a monotonia que o bairro carregava há tanto tempo. Certa manhã, enquanto desfrutava de um café tranquilo, notei uma mulher chegando acompanhada dele. Não pude deixar de sentir uma ponta de inquietação diante daquele encontro inesperado. Ela exalava um mistério que despertou minha curiosidade de forma imediata. Eu me perguntava se sua chegada era uma simples visita ou o prenúncio de algo mais sombrio. Aquele momento marcou o início de dúvidas que lentamente se aprofundariam em minha mente. Passei a perceber que a mesma mulher vinha sozinha sempre que ele não estava em casa. Ela entrava, permanecia por aproximadamente meia hora e então ia embora. Esse padrão se repetia diversas vezes. Numa tarde, ao retornar da feira, vi a mulher gritando com ele. Por um instante quase o agrediu, mas se conteve. Então entrou em seu carro e saiu em disparada. Algumas noites depois, o som estridente das sirenes me despertou num susto irreparável. Saí de casa em meio à escuridão, seguindo as luzes piscantes que iluminavam a rua. Na calada da madrugada, presenciei a mulher sendo algemada enquanto era conduzida pela polícia. Imediatamente, logo atrás dela, avistei o vizinho sendo cuidadosamente colocado em uma maca e levado para uma ambulância. A cena era de um terror inaudito, e minha alma estremecia com a violência daquele acontecimento. Dias depois ele voltou. Meu marido e eu, ainda chocados, decidimos abordar o vizinho. Encontramo-lo num tom de resignação e tristeza, evidente produto dos recentes eventos. Sentados face a face, ele nos convidou a conversar enquanto tentava explicar o inexplicável. Eu observava cada detalhe de seu semblante, buscando entender a dimensão do desastre que se revelava. A tensão no ambiente era palpável, e cada palavra que ele pronunciava fazia meu coração bater mais forte. Durante nossa conversa, ele revelou que a mulher começara a exigir presentes caros e viagens luxuosas logo após sua chegada. No início, ele cedeu a alguns desses caprichos na tentativa de manter a paz e a harmonia. Porém, ao se recusar a atender a todas as suas demandas, presenciou uma explosão de ira que transformou tudo. Cada nova exigência se tornava mais absurda e ameaçadora, tirando toda a racionalidade do relacionamento. Suas palavras me gelaram a alma, enquanto compreendia que por trás de cada pedido havia uma obsessão perigosa. Ele prosseguiu contando que a mulher, em um acesso de paranoia, confessara tudo à polícia. Segundo ele, ela havia feito uma cópia da chave de sua casa e instalado câmeras sem que ele soubesse. Eu fiquei atônita ao saber que, sempre que ele se ausentava, ela aparecia para verificar cada detalhe do sistema de segurança. Então, naquela noite, ela tinha invadido sua casa enquanto ele dormia e o atacou com uma faca. Após esses eventos aterrorizantes, meu vizinho concluiu que não se sentia mais seguro na casa onde vivera tantos momentos de angústia. Decidido, ele se mudou para longe, deixando para trás a trama de segredos e violência. Eu nunca mais o vi, e desde então, a lembrança de cada detalhe permanece viva em minha memória. O bairro retomou sua rotina, mas a sombra do ocorrido assombrou os recantos da nossa comunidade. Agora, sigo minha vida com a amarga compreensão de que nem toda chegada de novidade traz consigo apenas boas surpresas. Era uma noite fria e silenciosa. O vento soprava forte, fazendo as árvores balançarem como se quisessem revelar segredos sombrios. Eu caminhava sozinha pela rua estreita, sentindo o peso da escuridão ao meu redor. Meus passos ecoavam no asfalto úmido, e o silêncio se tornava cada vez mais opressor. Foi então que senti algo. Um toque súbito e gelado nas minhas costas. Meu coração disparou. A sensação foi tão real que parecia um empurrão. Me virei rapidamente, esperando ver alguém atrás de mim, mas não havia ninguém. O frio percorreu minha espinha, e o ar se tornou pesado. Eu estava completamente sozinha, mas algo ou alguém tinha acabado de me tocar. O medo tomou conta de mim, mas tentei me acalmar. Talvez fosse só minha imaginação. Respirei fundo e continuei andando, embora cada passo fosse mais difícil. O silêncio da noite parecia vivo, como se estivesse me observando. Meus olhos percorreram cada sombra tentando encontrar uma explicação. Então, senti novamente. Um novo empurrão, mais forte desta vez. Meu corpo foi jogado para frente e quase tropecei. Me virei num movimento brusco, e uma onda de desespero tomou conta de mim. Nada. Apenas o vazio da rua. Meu peito arfava, e minha mente gritava por respostas. Eu precisava sair dali. Comecei a correr sem pensar.
meu coração martelando contra o peito. O som dos meus passos reverberava na noite silenciosa. Algo estava comigo, algo invisível, impalpável, mas inegavelmente presente. Um arrepio percorreu minha pele, e meus pulmões queimavam com a corrida frenética. Cheguei à porta de casa e entrei desesperada. Fechei a porta com força, minhas mãos tremiam. Respirei fundo, tentando recuperar o fôlego. O alívio foi momentâneo, até que ouvi um som suave e frio vindo do corredor. Meus olhos se arregalaram. Eu não estava sozinha. O som ecoava pela casa, se arrastando pelo ar como uma sombra. Meu corpo inteiro tremia, e eu sabia que fugir não adiantaria. O medo pulsava dentro de mim, crescendo como uma tempestade. Algo estava ali. Algo que eu não podia ver, mas que certamente podia me tocar. O silêncio se tornou insuportável. Cada segundo parecia uma eternidade. Meus olhos se moviam em todas as direções, buscando qualquer sinal da presença. Foi quando senti, não um toque, mas dedos gelados deslizando pelo meu ombro. Gritei, mas o som morreu na minha garganta. Luzes piscaram. O ar ao meu redor ficou denso, sufocante. Não havia para onde correr. Fechei os olhos, esperando pelo pior. Mas então, tudo parou. O silêncio absoluto voltou. Abri os olhos, hesitante, e percebi que a porta estava entreaberta. Alguém, ou algo, havia saído. Desde aquela noite, nunca mais estive sozinha. Não importa onde eu vá, sinto a presença. Às vezes, um leve arrepio. Outras, um toque gelado na pele. E quando a noite cai, sei que algo está à espreita, esperando o momento certo para me alcançar novamente.